Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes, é sempre um prazer e uma honra contar com a sua audiência e hoje é um dia de notícias muito positivas para o pessoal de bem, né? Para o pessoal que não vive naquele mundinho triste do quanto pior melhor, achando que na esperança de tirar o governo da possibilidade de uma reeleição, prefere que o Brasil fique mal, vá para o buraco, né? Não tenha bons resultados. Então, para esse pessoal, a situação não está muito favorável não, mas para aquele cidadão de bem que quer trabalhar, que quer ter o seu sustento e não quer depender do Estado para ficar provendo e resolvendo tudo, para esse cidadão, ele tem muitas notícias boas no dia de hoje. Inclusive, vou mostrar para vocês que nós estamos num cenário que, se for para um lado ou se for para o outro, os dois cenários possíveis são favoráveis ao atual governo, para você ver o tamanho da tristeza que o pessoal no quanto pior melhor está. A primeira grande tristeza que eles tiveram no dia de ontem foi que, como a gente já falou aqui, né, tudo que for levantado em comissão parlamentar tem que ser mandado para a Procuradoria-Geral, né? A Procuradoria-Geral que vai decidir se vai ter algum tipo de sustentação, né, as informações ou não. Ontem, o pedido para fazer uma nova investigação relacionada ao governo foi rejeitado ali pela Procuradoria-Geral, que não rejeitou totalmente, falou, olha só, a gente não pode ter duas investigações ao mesmo tempo sobre a mesma coisa. Já tem uma comissão parlamentar fazendo isso. Vamos deixar a comissão parlamentar terminar, concluir, aí depois do que elas levantarem, concluir, a gente decide sobre o que a gente faz com esse pedido. Então isso foi um enorme banho de água fria, porque eles achavam, né, que eles iam pedir isso para a Procuradoria, eles já iam instaurar mais um processo ali idêntico ao outro que está acontecendo. Então isso foi um banho de água fria para cima de todo mundo. Mas é claro, né, pessoal, esses contratempos a gente tem que perceber também. Isso é uma informação interessante você entender isso. Sempre que o governo está ali prestes a ter uma grande vitória, uma grande aprovação, aprovar uma grande reforma, surge um tititi desse aí. Por quê? Sempre que o governo precisa ali se defender de algo, ele acaba atrasando as reformas, né? E os investidores ficam com medo que, para que o governo consiga sair desse tipo de situação desagradável, desfavorável, às vezes acaba tendo que ceder algumas coisas, né, lá no Congresso, e o receio dos investidores é que isso possa acabar mudando a proposta, por exemplo, do objeto das reformas e do próprio calendário das reformas. Isso fez com que os investidores ficassem um pouquinho com o pé atrás, né? Porque eles já percebem que quando o governo fica muito numa situação assim de ter que ficar se defendendo, as reformas acabam se atrasando um pouco. Esse é o grande objetivo, né? Esse é o grande mote, né? Além de ter essa propaganda contrária ao governo, já fazendo uma propaganda política do pleito do ano que vem, 2022, eles também querem, né, atrapalhar esse tipo de conquista. Claro, sempre que tem ali uma possibilidade de uma conquista muito positiva, vem esse tipo de obstáculo, né? Faz parte. Agora, o cenário curioso que está sendo formado aqui agora, o cenário curioso é que, diante de uma situação que a gente está vendo agora, o governo ele sai ganhando nos dois lados. Eu vou mostrar para vocês. A gente tinha um tempo atrás, né, o pessoal reclamando do dólar. Oh, meu Deus, como é que o dólar tá caro? Vai chegar a 10 reais, meu Deus. O dólar tá aí, já não tá mais na casa dos 5, tá na casa dos 4,90, né? E muitos especialistas acham que o dólar o preço justo é 4,50. E aí o pessoal falava, meu Deus, agora o grande problema é a inflação. E aí ficou todo mundo pensando, se a inflação subir vai ser ruim para o governo, né? Porque o pessoal vai reclamar, o preço das coisas tá muito caro o preço. Só que o que acontece? A inflação subindo, sobe a arrecadação. E a arrecadação subindo, né, os produtos ficam mais caros, as pessoas têm que pagar mais caro para adquirir o produto, e aí o que acontece? Mais imposto, né? Então, alguns analistas já tinham percebido que a inflação subir não ia atrapalhar a imagem do governo, podia dar mais dinheiro para o governo, fazer o governo nadar em dinheiro, porque sobra dinheiro no curto prazo ali, para quê? Para o governo investir no auxílio emergencial e também para até criar um novo programa social. Ou seja, o aumento da inflação, para aqueles que estão pensando meramente em questões eleitorais, a gente está fazendo uma análise eleitoral. Qual é a consequência de um aumento da inflação?
Para questões eleitorais, muitas pessoas olhando por alto acharam que ia ser ruim, mas isso faz o governo ter uma possibilidade ali de nadar em dinheiro, tá certo? E dá a possibilidade de continuar fazendo esses programas sociais e agradando essa parcela da população ali como eleitores em potencial para o ano que vem. Mas a grande questão é o que nós estamos vendo, é que nós estamos começando a ver indícios de que a inflação está caindo, tá certo? E a inflação caindo, o governo não arrecada tanto, mas tem um lado bom. Por quê? Porque a população não tem aquela situação desagradável de ver o valor dos produtos aumentando e botar a culpa na própria gestão federal. Isso porque nós temos visto aqui, por exemplo, a inflação do aluguel, ela desacelerou 0,6% em junho, indo a 35,75% em 12 meses. Esse é o famoso IGPM, que é o Índice Geral de Preços de Mercado, que é utilizado como referência para reajustes de contrato e tal. Então ele tinha conquistado ali um avanço de 4,1% no mês anterior, mas nesse mês agora caiu 0,6%. Inclusive, a Fundação Getúlio Vargas fez uma pesquisa mostrando que é possível até ter uma deflação no IGPM para o mês que vem. Ele estava 4%, ele foi para 0,6%, e agora ele subiu 4%, recuou 0,6% e agora eles podem ver um índice negativo, tá certo? Desacelerou 0,6% nesse mês e agora eles já estão vendo que pode ter uma deflação, né? Essa trajetória de desaceleração, segundo essa pesquisa, deve se manter, e isso por causa da valorização do real e da queda do preço das commodities em dólar, tá certo? Mas mesmo aí você pensa, então, por um lado é bom, mas outro é ruim porque cai a arrecadação. Mas a arrecadação federal em junho está vindo muito bem, segundo a avaliação da Receita, né? Os comentários foram ali depois da arrecadação de maio, né? Em maio, para você ter ideia, nesse mês de maio que passou, a arrecadação federal de impostos foi a maior para o mês de maio em toda a série histórica. Sabe o que significa isso? O governo está arrecadando mais, vai ter mais recursos para poder investir, para poder fazer avançar as suas agendas, tá certo? Então, isso aqui é algo que você não vai ver tendo nenhum destaque na mídia tradicional, tá certo? Em maio de 2021, a arrecadação foi a maior para o mês de maio de toda a série histórica da Receita Federal, desde 1995, tá bom? Agora, vocês vejam a situação financeira do país, né? O Tesouro Nacional mostrou, né, agora no comunicado, que a gente ficou com um déficit de 20 bilhões em maio, tá certo? Aí você fala, pô, isso é horroroso. É horroroso, mas é mais uma vez abaixo das previsões, abaixo da mediana de um déficit era de 24 as estimativas que estavam sendo feitas, tá? Além disso, havia pesquisas estimando um déficit de 48,7 bilhões, quase 50. Tá menos da metade, tá 20, tá? A média era de 24. Tá 20 e tinham previsto um déficit de 48, ou seja, a gente está diminuindo o saldo negativo. Se a gente olha nesse ano, né, o ano acumula um saldo superavitário de 19,9 bilhões, né, aos preços ali constantes, que é o melhor resultado nesse período desde 2014, tá certo? Nós estamos no saldo positivo com relação ao superávit em 19 bilhões, tá certo? E o gasto real no período, ele foi o menor dos últimos 4 anos, tá certo? Enquanto as receitas são recordes, ou seja, ganhando recorde e gastando recorde também, gastando recorde de mínimo, tá? E a gente vê que o ano de 2020, por causa da crise sanitária, foi um ano que o gasto aumentou muito, mas voltou a equilibrar em 2021 em comparação também com 2019. E nós estamos vendo vários desses outros índices de inflação também caindo. O chamado IPP, que é o índice de preço do produtor, ele é um indicador muito importante porque ele mede a variação dos preços médios ali que são recebidos pelos produtores de bens e serviços. É um indicador antecedente da informação ao consumidor. E para vocês terem noção, em fevereiro ele estava na casa dos 5%.
Agora, no último mês de maio, já estava na casa de 1%, ou seja, as previsões da inflação aumentando e a arrecadação crescendo, né? A arrecadação ali em novembro de 2020 estava entre 1 bilhão 450 e 1 bilhão e meio. Agora a arrecadação está chegando no mês de junho à casa de 1 bilhão 750 milhões. O gráfico subindo vertiginosamente. E o IGPM, a inflação, caindo constantemente. No mês anterior, o IPA estava 0,42% a mais, o 5,3% a mais o IPC, os índices estão todos caindo, tá certo? Então, nós estamos vivendo uma situação que é chamada de win-win, que é ganho de um lado e ganha do outro. Se a inflação aumentar, nós estamos pensando meramente em termos eleitorais. Se a inflação aumentar, o governo arrecada mais, sobra dinheiro, fica nadando em dinheiro para 2022. Se a inflação diminuir, o povo fica feliz porque está pagando mais barato e isso tem um efeito eleitoral também muito grande. Agora, um detalhe muito importante nesse final aqui do vídeo que eu quero mostrar para vocês. Pesquisa da FGV mostrou que a confiança de serviços subiu 5,7 pontos em junho em comparação com o mês anterior de maio. Subiu para 93,8 pontos, tá certo? Agora, o que significa isso, né? A gente está vendo que a confiança ela está no maior patamar desde fevereiro de 2020, que ainda é considerado pré-crise sanitária. Ou seja, a confiança de serviços está no patamar já anterior, que estava anterior à crise sanitária. A confiança no setor de serviços fechou esse primeiro semestre crescendo, fechou esse primeiro semestre em alta, atingindo o maior nível, como eu falei, desde o início da crise sanitária. O resultado positivo desse mês ele foi influenciado pela percepção de melhora no volume de serviço e o avanço nas expectativas sobre os próximos meses. Sabe o que significa isso? Quando o povo está olhando para o futuro achando que vai melhorar, ele acaba melhorando. Isso é a profecia autorrealizável. A profecia autorrealizável é quando se você acha que vai melhorar e você começa a agir conforme estivesse melhorando, melhora. Por quê? Se a pessoa está achando que vai piorar, ela não compra, ela guarda o dinheiro. Ela fica todo mundo ali com o dinheiro entesourado, fica guardado. Mas se você acha que vai melhorar, você compra um carro, você compra uma casa, você compra uma bicicleta, você faz uma viagem, você acha que está melhorando. Quando você acha que está melhorando e começa a gastar, você faz com que as empresas ganhem mais. Quando elas ganhem mais, ela tem que contratar mais. Quando contrata mais, reduz o desemprego. Reduzindo o desemprego, é mais gente consumindo, vira o círculo virtuoso. Agora, um detalhe muito importante. A FGV ressaltou no final dessa pesquisa que a recuperação da confiança no segundo semestre, ela aconteceu em todos os segmentos. Preste muita atenção nesse detalhe. Isso é uma informação muito positiva também para quem quer o melhor do Brasil. A recuperação da confiança, ela aumentou em todos os setores, menos em dois setores, que é no setor de informação e no setor de comunicação. Ou seja, a confiança na comunicação caiu. Por quê? Porque o pessoal já entendeu que essa galera não está jogando o jogo da honestidade. Não estão jogando o jogo do fato e não da narrativa. Eles constroem narrativas. É por isso que o primeiro capítulo do meu livro e o primeiro módulo do meu curso Manual de Sobrevivência Conservador é Mídia e Construção da Realidade. Nós vimos agora, no dia de ontem mesmo, notícia mostrando que o maior jornal televisivo do Brasil está perdendo Ibope na crise sanitária e se aproximando do seu recorde negativo histórico de audiência. Estão ali quase atingindo o menor pico de audiência que eles já tiveram na sua história. E isso não é um fenômeno nacional, isso é um fenômeno global. Tem uma matéria aqui que eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês, matéria do portal The Hill americano, dizendo que os Estados Unidos terminaram em último lugar entre 46 países numa pesquisa sobre confiança na mídia. E a matéria toda explica o porquê disso, né? Uma matéria da Fox também trouxe exatamente esse conteúdo também dizendo, o título da matéria diz: Estados Unidos tem os níveis mais baixos de confiança pública na mídia entre 46 países. Aí você pensa, quem fez essa pesquisa? Foi alguém que é de direita? Foi algum conservador? Não, a pesquisa é da Reuters, tá certo?
A pesquisa é da Reuters, pessoal. Né? A pesquisa foi conduzida entre janeiro e fevereiro com aproximadamente 92 mil pessoas e descobriram que só 29% daqueles que estão nos Estados Unidos dizem que confiam no que eles veem no noticiário. Tá? Só 29% confia, uma queda de confiança total. E alguns comentaristas disseram, né, que isso é extraordinário, mas não muito surpreendente, né? Por quê? Porque você imagina qualquer setor de business, de negócios, que está ali perdendo dinheiro, perdendo culturalmente e perdendo confiança. Qualquer setor que estivesse perdendo dinheiro, culturalmente, importância cultural e confiança, estaria ali fazendo uma autorreflexão, né? Preocupado, vamos melhorar, vamos ver o que está errado. Não, eles simplesmente não fazem esse tipo de pergunta, né? Por que acontece isso? Porque o pessoal já percebeu que eles trabalham com aquilo que a teoria da comunicação chama de agenda setting, ou teoria do agendamento, que utilizam recursos como framing e priming. Esses recursos fazem com que eles selecionem as matérias que que tem a ver com o pensamento deles e colocam ali só o que faz sentido para a narrativa que eles querem criar. Eles vivem naquilo que o Benedict Anderson chamava de uma comunidade imaginária. A comunidade imaginária da ordem comunicacional internacional, né? Uma grande comunidade imaginada internacional. Eles ficam só noticiando as mesmas coisas no mundo inteiro, tudo que faz a vontade da sua agenda, né? Isso tem diretamente relação com o conceito de viés de confirmação, né? O viés de confirmação é quando você só seleciona as informações que tem a ver ali com o que você quer dizer ou com o que você quer criar, né? Tem muita relação com aquilo que eu já falei para vocês, que é o wishful thinking, né? Wishful thinking é você, em vez de falar o que está acontecendo, você falar o que você gostaria que tivesse acontecendo. O povo já percebeu isso, né? E o povo até começou a adotar uma atitude inversa, tipo assim, se a mídia está falando que o negócio é bom, eu vou ficar contrário, e se a mídia está falando que é contrária, eu vou achar que é bom. Isso aconteceu, por exemplo, lá entre os russos. Lá entre os russos, não sei se você lembra daquele ativista que acabou fugindo, teve um problema de saúde, falaram que colocaram um negocinho na bebida dele e tal. Esse cara, ele é endeusado pela mídia americana e meramente por ele ser endeusado pela mídia americana faz com que os russos fiquem contrários a ele. Ou seja, tudo que a mídia americana diz que é bom, os russos entendem como ruim. Ou seja, gerou uma relação inversa. O que eles falam que é legal, o pessoal rejeita. É isso que está acontecendo no Brasil, está acontecendo no mundo. Daí, o nível da audiência está caindo. Todo mundo está vendo esse negócio dessa comissão parlamentar aí que está forçando a barra, tentando cavucar ali, achando coisa que não consegue se mostrar depois como sólida. O povo já percebeu, quanto mais eles vão dizendo, isso aqui é horrível, o povo fala, não, deve ser bom então. Então esse é o cenário que nós temos para esse dia de hoje, ok, pessoal? Deixo um forte abraço para vocês, fique com Deus, amém todas as coisas, retém que é bom. Todas as matérias citadas ficarão aqui embaixo para você consultar no primeiro comentário fixado, ok? Um abraço, valeu!